Olá, está no ar mais um programa que mostra inovação e iniciativas que apresentam soluções para os problemas do dia a dia. Seja muito bem-vindo ao Projeto Startup. E para o bate-papo de hoje, a gente conversa com a especialista Wébia Pereira da Silva, ela que é analista de inovação do Sebrae Nacional. Mas antes, vamos conferir a história da Conecta Reforma, startup de São Paulo que conecta proprietários de imóveis com prestadores de serviços para execução de grandes obras. Na tela. Sou o Diogo Mourão, tenho 34 anos, formado em arquitetura e urbanismo. Aqui no time da Conecta eu sou um dos co-founders. Eu cuido aqui da área de comercial, junto com o time de arquitetura e operações. Sou Danilo Duarte, tenho 34 anos, sou formado em administração. Aqui na Conecta eu cuido da parte de estratégia, sou um dos cofundadores. A Conecta Reforma começou como muitos negócios começam. Um dos nossos fundadores teve a dor, de fazer uma reforma, teve uma experiência bastante traumática. Seja para contratar fornecedor, para fazer cotações, para fazer o gerenciamento da obra e principalmente ter menos dor de cabeça em todo esse processo. Após a reforma finalizada, ele nos convidou, o Diogo ele é formado em arquitetura e eu em administração, para a gente discutir um pouco do negócio e como que a gente conseguiria gerar uma experiência de reforma, que geralmente é bastante traumática, para os nossos clientes. Então a Conecta Reforma ela começou basicamente com a ideia de juntar uma necessidade de um cliente que precisava fazer uma reforma ou uma obra com fornecedores qualificados para atender essa demanda. E isso tudo surgiu um bate-papo. O Danilo ele trabalhava com esse outro nosso sócio, o Fernando. Eles tiveram essa ideia, mas eles precisavam de alguém que atuasse no setor. Daí que veio a conexão, o Danilo já me conhecia da época do colégio, mas a gente não tinha uma proximidade tão grande e a gente foi se aproximar depois de adulto, já por proximidade e admiração de trabalho. Foi aí que nasceu o convite, em meio ao aniversário, me chamou de canto, apresentou a proposta, eu me interessei, na época eu participava de um outro negócio, já empreendia num outro setor, mas a gente conversando ali, a gente entendeu e viu que ali tinha um futuro de uma ideia que eu acho que poderia ajudar muita gente para esse mercado. Foi desde então que a gente se reuniu, conversamos e foram noites passadas em claro, enquanto a gente ia fazer alguns trabalhos em paralelo, que a gente foi afinando até chegar a esse produto inicial que a gente fez da Conecta. É interessante que o mercado, ele não à toa, a maioria das pessoas fala que tem dor de cabeça com obra e de fato é um mercado com bastante potencial, Obra, reforma é um dos mercados que mais movimenta a economia do país, mas é um mercado com bastante problemas, E aí junta um mercado com potencial que é bastante problemático, deu uma receita legal para a gente formar a Conecta Reforma. E essa mistura para a gente foi o mais importante, trazer uma leitura de alguém que já era do setor, onde já tinha um conhecimento mais palpável, com pessoas conectadas a empresas, grandes corporativas, que poderiam trazer essa série de processos. E a gente fazer esse mix para que a gente pudesse trazer uma história diferente para o nosso setor. Inicialmente, o objetivo da startup foi trazer processos para um setor que a gente entendia que tinha muita falta de organização, demanda e processo. Então, normalmente, a área da construção vem na base do empirismo. Então, o filho que aprendeu com o pai, como é que ele faz uma obra e como é que seguir esses processos, não tinha muito organizado. Então, a gente fez o quê? A gente reuniu uma série de processos que a gente entendia desde a época da formatação desses orçamentos e uma série de dados que a gente tinha sobre o mercado para a composição dos orçamentos em si e a partir dali toda uma sequência, uma cadeia de processos desde o momento de gestão de obra, coordenação das equipes e toda a etapa de entrega dessa obra para o cliente final. Uma das coisas que a gente notou quando a gente começou a estudar o mercado é que o mercado ele é bastante fragmentado. Então, quando algum cliente pensa em fazer uma reforma, na verdade ele acaba tendo que lidar às vezes com 30, 40 fornecedores diferentes. Isso naturalmente traz um desafio muito grande. Então, quando a gente começou a Conecta, a gente notou que um dos problemas que as pessoas tinham para contratar reforma, primeiramente era saber o que estava contratando. Então, como
só brinca no mercado, né? Se você não é mecânico e leva seu carro para arrumar, você provavelmente vai ter bastante dúvida, bastante problema, e a gente viu que o mercado de obra era assim também, né? A segunda questão era ter todas as necessidades consolidadas num lugar único, né? Então, quando o cliente ele contrata um eletricista, um pedreiro, um pintor, um marceneiro, um marmorista, enfim, diversos fornecedores, é bastante gente para gerir, pessoas com interesses diferentes, né? Então, acaba que quando você consegue colocar tudo num guarda-chuva único, fica muito mais fácil de fazer a gestão de obra e, por consequência, ter uma experiência melhor. A gente brinca aqui na Conecta que hoje, após várias evoluções que a gente teve na empresa, você virando o apartamento de ponta cabeça, o que não cair, a Conecta entrega, tá? Então, basicamente, a gente consegue auxiliar o cliente desde o projeto arquitetônico, da gestão de obra, logística de material básico, contratação de marcenaria, marmoraria, piso, louças e metais, enfim, tudo que o cliente precisar, a Conecta consegue entregar de uma maneira otimizada. E nessa operação de você embarca o todo embaixo do seu guarda-chuva, você consegue entrar nas minúcias de prazos, desses cronogramas e fazer toda essa orquestra para que ela consiga dançar da melhor forma possível. Então, essa maestria de enxergar o todo, onde a gente consegue trazer com maior segurança esse resultado final, onde tudo vai correr de forma mais harmoniosa. Quando a gente fez o processo de ideação da Conecta Reforma, na verdade a gente partiu de uma dor que um dos fundadores tinha tido, né? Então, foi um processo relativamente mais simples, né? Porque foi entender a dor que ele tinha passado, né? Dentro da reforma que ele fez no apartamento dele. E uma vez mapeado quais eram as dores, a gente começou a separar quais seriam os primeiros entregáveis que a gente queria testar, né? Então, toda boa ideia, ela só é uma boa ideia de fato se você consegue testar, escutar, né, o mercado, o cliente, para entender se aquilo tem potencial, né? Então, uma vez que a gente detectou que uma das dores era encontrar bons parceiros para realizar a obra e parceiros que conseguissem ceder um escopo de maneira adequado, bem detalhado e com preço competitivo, a gente mergulhou um pouco nesse problema e começou a conversar tanto com potenciais clientes que gostariam de fazer uma reforma para entender se de fato isso geraria um valor adicional para eles, e também com prestadores que trabalhavam com isso, né? E no processo de ideação a gente percebeu que não era só o cliente que tinha uma dor para executar a sua reforma. O fornecedor ele também tinha uma dor para captar cliente, para estruturar melhor os seus processos. Então, os dois lados que participavam de uma reforma, de uma obra, acabavam tendo experiências que não eram muito boas, né? A partir disso, a gente começou a desenvolver hipóteses, né? Então, como que a gente vai trabalhar com o cliente, como que a gente vai trabalhar com esse prestador. E aí, de fato, a gente começou a testar, né? Então, a gente, por meio de formulários offline mesmo, a gente tentava capturar a demanda do cliente. A gente, junto com os prestadores também, capturava o orçamento, capturava essa demanda com eles e juntava as duas pontas, isso tudo offline, sem tecnologia nenhuma, para ver se de fato fazia sentido. E a gente teve boas experiências em relação a isso. De fato, as pessoas que queriam contratar reforma tinham essa dor, e quem vende serviço de reforma também tinha essa dor que eu comentei. A partir disso, a gente começou a refinar o modelo, testar, fazer tentativas e erros, testar modelos de obra diferentes, processos diferentes e começar a desenvolver ferramentas para criar uma experiência otimizada para quem precisa contratar uma obra. Nosso público-alvo hoje é focado na pessoa física que procura a Conecta como uma empresa que pode suprir todas as necessidades deles. Então, desde um atendimento para o desenvolvimento de um projeto condizente com o que ele precisa para sua casa, até o plano final da sua obra entregue. Então, todas as etapas, todos os fornecedores, ter tudo isso com uma facilidade única, só contato. Então, uma pessoa que normalmente já não tem um tempo de ter que ficar batendo em diversas portas, ficar batendo propostas, comparando linha a linha para saber se todos os itens estão equalizados, a Conecta faz esse serviço para essa pessoa. Então ele tem uma comodidade, né, de ter esse produto de uma forma mais sintetizada e economizar o tempo dele. Nosso produto também é focado para o arquiteto, hoje um dos nossos maiores canais de aquisição. O arquiteto, diferente do pessoal física, ele é uma proposta de um cliente que vai trazer uma obra de recorrência para a gente. Então, dessa maneira, ele não somente conhecendo todas essas atividades que permeiam o dia a dia dele, a Conecta serve como um facilitador, uma economia de tempo para ele. Então, não somente a gente vai facilitar para ele propostas distintas de uma mesma atividade, para que ele possa ter uma base comparativa,
uma qualidade, sabendo que a gente tem um processo de homologação intenso com esses parceiros e também com o nosso time de arquitetura interno, a gente fazer a compatibilização do projeto arquitetônico junto ao time de obra, mas sempre respeitando o projeto do arquiteto. Essa hoje é uma das maiores dificuldades do mercado, onde a gente entende que às vezes a falta dessa leitura acaba transmutando aquele projeto inicialmente do arquiteto para algo que não funciona, não encaixa da forma que ele projetou inicialmente. Então, nosso time de arquitetura tem esse cuidado, esse carinho especial de pegar todo esse detalhe que ele desenvolveu e, de fato, entender como está a obra e fazer esses detalhes gerirem de forma mais agradável para ele. Então, desde esse produto inicial, que atende claramente ao alto padrão, que é um dos nossos carros-chefes aqui, a gente consegue fazer todo esse contato e harmonia para esses dois canais de aquisição. A gente, ao longo da Conecta, a gente percebeu que muita dos processos, das ferramentas que a gente criou aqui internamente, não tinha no mercado. Então, hoje, fora a execução em si de obras, a gente percebeu que a gente consegue também, com tecnologia e digitalizando os nossos processos, entregar para o mercado não só uma experiência para quem busca alguém para executar a obra, como também entregar processos e ferramentas para pessoas que trabalhem com obra, né? Então, a gente notou que nosso mercado ele era pouco digitalizado, pouco tecnológico. A maioria das pessoas, às vezes, que trabalham com isso, às vezes até são boas tecnicamente, mas tem dificuldade de gerir o dia a dia do seu negócio, né? Quando a gente fala de gestão de clientes, comercial, gestão financeira, gestão de contratos. Então, a Conecta ela vai dar um passo agora no futuro para não só executar as obras, como também para oferecer para pessoas que trabalhem com obra ferramentas que a gente usa aqui no nosso dia a dia para potencializar o seu negócio e cada vez mais elas conseguirem entregar uma experiência diferenciada para o mercado. Hoje a Conecta ela tem como seu público-alvo a cidade de São Paulo, mas a gente sabe que existem obras e reformas acontecendo ao redor de todo o Brasil, né? E uma das formas da Conecta expandir é exatamente oferecer para qualquer pessoa que trabalhe com obra em qualquer lugar do Brasil essas ferramentas e procedimentos que a gente foi desenvolvendo ao longo de quase 300 obras e projetos executados e entregues nesses últimos 3 anos para fazer com que elas não precisem exatamente passar por todas as experiências que a gente passou para desenvolver esses processos, né? Então, já beber de uma fonte que já foi testada, já foi colocada à prova. Então, a ideia é que a gente tenha no futuro um aplicativo para o mercado de construção no geral conseguir utilizar e melhorar a sua experiência com todos os seus clientes. Bom, falando de futuro do negócio, eu acho que tem 2 grandes caminhos, né? Primeiro, continuar crescendo com qualidade e oferecendo para o cliente uma experiência diferenciada, que é o que a gente se propõe a fazer, né? Como eu comentei, o nosso mercado ele é um mercado bastante desafiador e crescer mantendo os mesmos padrões é um dos nossos planos e um dos nossos desafios para o futuro. E falando de plano de futuro também, é o que a gente comentou, a gente quer não só impactar o nosso negócio de maneira positiva, executando as nossas obras, executando os nossos projetos, mas também contribuindo com o setor, com tecnologia, com digitalização e com os nossos processos e as ferramentas que a gente criou ao longo do tempo. A gente entende que esses processos e ferramentas eles foram criados de uma maneira bastante estruturada e principalmente com bastante tentativa e erro. E quando a gente entende que a gente tem condições de colocar isso numa ferramenta única, que seja amigável e que qualquer prestador que tenha interesse em melhorar o seu negócio possa utilizar, a gente de fato está impactando o nosso mercado de uma maneira muito mais abrangente, muito mais positiva. Então, um dos nossos planos do futuro é exatamente esse, trazer tudo que a gente construiu ao longo dos anos em um aplicativo, em uma ferramenta digital que consiga trazer mais segurança para o mercado e principalmente contribuir de maneira positiva em relação aos prestadores que já trabalham nesse mercado e querem evoluir, oferecendo para os seus clientes uma experiência diferenciada. Muito bacana, né, gente, a história da Conecta Reforma, essa startup aí que faz a gestão e execução de uma reforma com experiência, segurança e transparência. E depois do intervalo, vamos conversar com ela, a especialista Wébia Pereira da Silva. Ela segue aqui com a gente nos estúdios, ela que é analista de inovação do Sebrae Nacional. Então sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.
De volta com o programa Projeto Startup aqui no canal Empreender, onde você conhece histórias de inovação possíveis e que transformam o ambiente de negócios. No primeiro bloco, a gente conheceu a história da Conecta Reforma, que conecta proprietários de imóveis com prestadores de serviços para execução de grandes obras. Agora vamos direto conversar com ela, com a especialista Wébia Pereira da Silva, analista de inovação do Sebrae Nacional. Wébia, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, ao programa Projeto Startup. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá conhecer esses projetos inovadores e que contribuem para as soluções, né, do nosso dia a dia. Uma solução bem bacana, muito inovadora, por sinal, diga-se de passagem, né, Web? Essa ideia desses 3 empreendedores lá de São Paulo, eles tiveram essa ideia, se juntaram, criaram a Conecta Reforma, essa empresa que vem construindo e realizando sonhos, né? Já que a gente sabe que se tratando de uma reforma ou se tratando de uma obra do zero, é um sonho de muita gente, né? Sim, sim. A solução da Conecta é uma solução que agrega diversos serviços ali, né, prestados pelas Construtecs, que é desde o projeto ali até a compra de materiais, gestão de toda a obra, até a entrega das chaves. Então, realmente é uma ótima solução e ela tem uma característica muito inovadora, né? Porque você não precisa se preocupar com a sua reforma e ela cuida de todos os processos. Então, tá de parabéns a ideia da Conecta Reformas. Wébia, na sua opinião, qual o segredo para quem quer criar, abrir uma startup e se diferenciar dos demais concorrentes do mercado? Para se destacar, para ter diferencial de mercado, né, tem que ser uma solução que venha resolver os nossos problemas do dia a dia, né? Então, isso já é um bom começo para quem quer ser destaque no mercado. Hoje, a gente tem muitas empresas aí, concorrentes de mercado, que às vezes entregam ali soluções parecidas. Então, quando você agrega inovação, quando você agrega algo que seja diferente no seu produto ou no serviço que você presta, consequentemente, né, você coloca mais inovação naquilo ali e você se destaca e se diferencia. E aí cabe, né, àquela empresa inovadora saber aonde é que ela vai incluir esse processo de inovação no que ela oferece para o seu cliente. Você, como especialista nessa área de inovação, Wébia, com certeza você atende desde o micro ao grande empreendedor que atua nessa área de startup, né? Quais são os principais erros desses empreendedores quando eles buscam ajuda? Olha, geralmente quando começa a inovar, quando tem ali alguma ideia, né, o empreendedor às vezes ele não sabe nem por onde começar. Então é importante ele conhecer o cliente, é importante ele saber o que ele está propondo, é importante analisar quais são os concorrentes, saber se já existe algum produto similar ou algum serviço similar, para saber o que ele vai entregar de diferente. Então, é importante identificar tudo isso, fazer um modelo de negócio ali, identificar o que ele realmente quer entregar de diferencial para ele poder se destacar. No caso do nosso case, como você avalia a estratégia da Conecta? Essa é uma estratégia fantástica, porque ele juntou ali, né, dentro dos serviços que ele oferece, todo o processo da entrega de uma grande obra. Então, além de fazer a gestão ali de fornecedores, pelo que eu entendi, ele entrega o projeto, tem toda a aquisição do material, toda a gestão da obra ali facilitada, né, na mão ali de quem está acompanhando a obra e até o final ali da entrega das chaves. E durante todo esse processo existem momentos em que exige uma gestão, né? A gestão de preço, gestão se o projeto está em andamento, gestão se o material é adequado. Então, ele juntou tudo aquilo em uma única solução. Então, realmente é uma ótima estratégia e um grande desafio, né? Poder gerenciar todos esses processos. E que desafio, né, Wébia? Porque a gente sabe, né, você lidar com uma simples reforma ou até mesmo começar do zero uma obra é uma realização, né, para milhares de pessoas, né? Já que todos querem ter a casa própria, né? Você lidar com os sonhos das pessoas não é nada fácil. Para isso, é óbvio que precisa se ter aí por perto, vocês têm que estar
por trás de tudo isso tem que ter uma equipe responsável de colaboradores que de fato execute ali um serviço de qualidade, né? Sim, essa ideia, essa estratégia da Conecta Reformas, ela é incrível e ao mesmo tempo muito desafiadora. Ela precisa ter uma equipe bem qualificada, até mesmo porque ela tem que entregar ali todos os processos, né, da obra. E também é uma oportunidade para ela se conectar com alguns players, porque já existem soluções, existem startups, por exemplo, que entregam a solução de cotação de preços, né, dos materiais para poder fazer a construção. Outras já fazem entregas de coleta ali dos dados dos projetos que foram desenhados e aí ele pode criar até mesmo portfólios ali já pré-prontos para poder oferecer para esse cliente. E além do mais, ele facilita a vida de um arquiteto, né? Enquanto ele está ali executando ali todas as fases da obra, o arquiteto pode estar captando outros clientes. E também eu vejo que nessa solução ele pode inclusive atender o cliente diretamente, né? Pode atender os arquitetos, pode atender até mesmo outras empresas, então é uma solução espetacular. Eu tenho um dado aqui que muito provavelmente já ultrapassou esse dado. Até 2021, a Conecta Reforma já havia executado mais de 200 obras, reformas, em todo o país. E eu te pergunto, que estratégia a Conecta Reforma, esses empreendedores, esses três amigos, o Danilo, o Diogo e o Fernando, eles podem ou eles devem adotar para conquistar cada vez mais clientes? É uma estratégia para expandir esse negócio, é uma equipe qualificada, controle de todos os processos que tem dentro dessa solução e colocar alguns escritórios ali de representação, atendimento online em regiões onde tem o destaque para as Construtecs, que é São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As Construtecs, elas têm crescido muito nos últimos anos. Então, assim, a gente hoje identifica, tem uma pesquisa realizada que a gente tem mais de 1.000 Construtecs mapeadas, né? Algumas startups, né, Construtecs, cuidam de fases específicas da obra e a Conecta Reformas, por exemplo, cuida de todas as fases. Então, ela precisa ter uma equipe preparada, uma equipe que tenha ali o entendimento de todas essas fases para poder entregar segurança para aquele cliente final. Então, a estratégia de expandir esses negócios é o feedback do próprio cliente, saber ali onde ela consegue fazer parcerias locais em todo o Brasil, porque reforma há em qualquer lugar, né? Então, ela pode mapear algumas construtoras que precisem desse serviço e aí ela conecta com essas construtoras da região, do local e começa a oferecer essa solução até como um diferencial para aquelas construtoras ali ou até mesmo para algum serviço de arquitetura que tenha naquele local. Então, eu acredito que as parcerias locais vão contribuir muito para a expansão desse negócio. Wébia Pereira da Silva, analista de inovação do Sebrae Nacional, eu quero agradecer aqui imensamente a sua participação conosco nesse programa Projeto Startup. Eu que agradeço, Bruno, foi uma oportunidade incrível e a gente está aqui para ajudar todos os negócios aí desse país, desde pequenos, médios e conectar com os grandes players também aí do mercado. Então eu fico muito grata de estar aqui contribuindo hoje. E o programa chega ao fim, quero agradecer aqui a sua audiência, a sua companhia e até o próximo programa Projeto Startup aqui no canal Empreender.